programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje a importância dos funcionários da educação no cotidiano escolar. Este é o destaque do Educação em Debate. O Atualidade fala dos desafios enfrentados pelo jornal Brasil de Fato em Minas Gerais, no seu primeiro ano de existência. A luta Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador é destaque no momento CUT Minas. Os funcionários da educação têm um papel fundamental no cotidiano da escola, mas infelizmente são considerados invisíveis pelo governo do estado. A categoria denuncia a falta de políticas públicas voltadas para este segmento e alega que a terceirização tem colocado em xeque a sobrevivência de muitos profissionais da área. Essa realidade é analisada pela professora adjunta da Faculdade de Educação e doutora em Educação, Catarina de Almeida Santos. Acompanhe. Educação em Debate. Em maio deste ano, o Sindiúte realizou um encontro estadual de funcionários da educação. Reunimos mais de 400 colegas para debater questões importantes desse setor. E aproveitamos a oportunidade para conversar com a Catarina. Catarina é professora da área de Políticas Públicas e Gestão da Educação, professora da Universidade de Brasília. Catarina, é um prazer conversar com você. Eu acho que a gente pode iniciar essa conversa falando sobre quem são os atores sociais dentro da escola. O professor não é um único ator dentro das unidades escolares. Então, quem são esses outros atores? O prazer é todo meu. Você está certa, Bia, na verdade, ao contrário, né? Nós temos vários atores dentro da escola. Nós temos os estudantes, nós temos os professores, temos os demais funcionários da escola, né? Temos a comunidade local e escolar, né? Quer dizer, nós chamamos os pais, as comunidades que estão em torno da escola, todos esses são atores que compõem o processo educativo. Então, a gente tem aí um conjunto de atores, não só os professores. No processo educativo, é fundamental que todos esses atores sejam considerados no processo da educação, especialmente os professores e os funcionários sejam considerados eminentemente educadores. Desde coordenação, gestão, todos esses são educadores. Afinal de contas, o processo educativo não é só a questão da escolarização, da transmissão dos conteúdos. O processo educativo envolve valores, aprendizado dos valores, dos costumes, que todas as pessoas que trabalham na educação, que trabalham dentro da escola, passam essa formação, esses conteúdos, né, esses temas todos. Bom, mas vamos conversar, Catarina, sobre um ator dentro da escola que muitas vezes parece invisível aos olhos da sociedade e, infelizmente, também muitas vezes invisível aos olhos do governo, que são os funcionários da educação. Sim. Nós temos uma luta nacional importante sobre esse setor da nossa escola, que aqui em Minas Gerais são os analistas, os assistentes técnicos, os auxiliares de serviço, e nós temos uma luta nacional também contra a precarização da relação de trabalho. Pela sua experiência, o que está acontecendo com esse segmento dentro das escolas? A questão da terceirização, ela está posta na sociedade em geral, né, nos processos de produção em geral. Quando isso chega na escola, é mais complicado ainda. Se a gente está falando de educadores, né, se a gente está falando que todos são educadores de processo educativo, é preciso que eu entenda que os funcionários da educação, eles são educadores. Quando eu terceirizo os funcionários da educação, eu estou terceirizando a própria educação, eu estou tirando a importância que a educação tem na nossa sociedade e de que esses autores têm no processo de formação dos nossos alunos. Então, se a gente na política, por exemplo, do novo Plano Nacional da Educação, a gente tem 3 metas voltadas para a valorização dos educadores, dos funcionários da educação, na verdade, dos trabalhadores na educação, aí englobando não só os professores, mas também os funcionários, né? E nessa luta, o que está em voga? É que não só os professores precisam ter formação inicial e continuada, mas também os funcionários. Não só os professores precisam ter plano de carreira, mas também os funcionários. Não só os professores precisam ter condições de trabalho, mas também os funcionários, né? Então, porque se todos esses atores são atores do processo educativo, eu não posso invisibilizar
né, aqueles funcionários da escola que não são educadores. Que não são os professores, no caso. Eu não posso pensar que a pessoa que recebe os alunos e os pais na escola, que a pessoa que faz a alimentação dos alunos, que a pessoa que cuida da limpeza da escola, eu não posso pensar igual eu penso numa fábrica ou em outros espaços. O papel deles, né, nesse espaço é diferenciado, seja para formar os alunos no sentido de pensar a importância de todas essas ações, ou seja, para ensiná-los mais diretamente sobre alguns conteúdos. Em Minas Gerais, várias redes municipais terceirizam os serviços de limpeza e também de alimentação, o que nós já vimos com a professora, que é um problema de toda a sociedade, essa terceirização. No caso da rede estadual, que nós percebemos que cada vez mais a Secretaria trata os funcionários da educação como se fossem executores, meros executores de práticas e questões administrativas desvinculados da questão pedagógica e do que é o papel da educação. Catarina, quais são os desafios, na sua opinião, no que se refere à questão dos funcionários da educação, desde a questão da formação, da organização, entendendo este segmento como sujeito de políticas públicas também? Eu acho que o primeiro grande desafio é o que você já citou, é a questão da formação, que tem uma formação inicial e continuada, né? Então, a gente precisa ter uma política séria de formação para os funcionários da educação. Além disso, eu preciso ter uma política séria também em relação à carreira, né? A salário e carreira. A partir disso, eu posso ir mais para o âmbito da escola, né? Tendo essa formação, que esses funcionários sejam considerados realmente sujeitos educativos dentro da escola, e, nesse sentido, ele precisa começar a participar mais dos processos de gestão, de tomada de decisão, da discussão do projeto político-pedagógico, né, da construção desse projeto político-pedagógico, que é a alma da escola, né, que assim, a escola, aquilo que define qual é o projeto de educação que a gente vai implementar numa determinada escola, é exatamente o seu projeto político-pedagógico. E esses funcionários precisam construir efetivamente, participar efetivamente da construção desse projeto político-pedagógico. Todos os funcionários, independente da função que desenvolvam na escola, precisam estar na construção desse projeto. Se o projeto é aquilo que vai dizer da escola, todos que estão dentro da escola têm o que dizer, têm o que contribuir. Então, esses são alguns dos desafios essenciais que a gente tem no campo da educação, especialmente no que se refere aos funcionários da educação. Terceirizar os serviços na escola, eu acho que é um crime contra a garantia do direito à educação. Porque, na verdade, os funcionários terceirizados eles não vão criar nenhum vínculo com a escola, nenhum vínculo com os alunos, vão lá prestar um serviço, e a educação não é serviço, a educação é direito. E a gente precisa garantir esse direito na sua plenitude, garantir aprendizado, garantir formação cidadã, garantir que as pessoas tenham uma formação que os torne capazes de ler o mundo, de entender o mundo e de transformar o mundo, e não simplesmente de se adaptar ao mundo. Isso serve para todos os atores que constroem a escola. Conversamos um pouco sobre a realidade dos funcionários da educação. Em Minas Gerais, a categoria vive um acúmulo de tarefas, vive um adoecimento, cada vez menos pessoas fazendo mais serviços e a invisibilidade com que são tratados pela Secretaria de Estado da Educação. É importante que a sociedade perceba esses problemas e valorize estes profissionais e nos ajude a cobrar do Estado políticas públicas que valorizem esse importante setor dentro das nossas escolas e das superintendências regionais de ensino. Catarina, obrigada pelo debate. Eu que agradeço, né? Estou disponível sempre. Se é para discutir educação, vocês podem contar comigo manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, não tem problema. O que pensam os educadores mineiros? Profissão educador. Maria da Penha de Araújo, sou da rede municipal da cidade de Patinga, da escola Chilene Cristina Pereira. Né? Estou na rede, vou fazer 5 anos agora, né? E estou muito feliz, porque a partir do momento que nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo como profissional na área da educação, né, temos liberdade também de expressão. E com isso a gente usa a nossa imaginação e somos capazes de alcançar voos que os nossos colegas que ficaram parados no tempo ficam imaginando, nossa, ela conseguiu. Mas parado no tempo a gente não vai chegar a lugar nenhum. É com muita garra, determinação e respeito aos nossos colegas. Sidney Soares Pinto.
Escola Municipal Eurico Alves Moreira, Esmeraldas, Minas Gerais. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância do professor na vida do educando. Todo educando que tem um professor que é empenhado, que avalia seus alunos com maior exatidão, é um aluno que tem uma prosperidade muito grande. E esses alunos, com certeza, vai ter um futuro promissor. Você que é educando, apoie seu professor e entre junto do movimento na valorização do professor. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. O professor brasileiro é um dos que mais trabalham. Entretanto, perde mais de 30% do tempo de aula com atividades administrativas e no controle da bagunça em sala. Pesquisa internacional revela que o Brasil tem a pior situação entre todos os países analisados, que dedicam, em média, 80% do tempo exclusivamente para a aprendizagem. A última pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que o trabalho em sala de aula gira em torno de 25 horas semanais, contra 19 horas na média dos outros 30 países analisados. Mas o professor brasileiro de educação básica usa 67% do tempo da aula. O restante é gasto na manutenção da ordem e em questões burocráticas. A pesquisa também traçou um perfil do docente, indicando que 71% são mulheres, com média de 39 anos de idade e 14 anos de experiência. Além disso, nossos professores usam 22% de tempo a mais com atividades extraclasses. 40% dão aulas em 5 ou mais turmas e 20% atuam em mais de uma escola, segundo o Censo Escolar de 2013. Para a CNTE, os números revelam as péssimas condições de trabalho e o Plano Nacional de Educação pode mudar essa realidade. Hoje, as condições salariais também não permitem que o professor ele possa ter uma jornada menor. Então, é por isso, e a OCDE mostra na pesquisa esse tempo maior de trabalho do professor no Brasil, mas sem a qualidade que poderíamos dar. Não é ainda o plano que desejávamos, mas na perspectiva de formação e de valorização da carreira, ele pode avançar, né? E isso se dará com ações concretas. A CNTE espera que o governo possa avançar aí na perspectiva das metas, principalmente a 16, a valorização da carreira, numa perspectiva de formação. O estudo, coordenado no país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, vinculado ao Ministério da Educação, contou com mais de 14 mil professores brasileiros e cerca de 1.000 diretores de escolas públicas e privadas de todos os estados. A Internacional da Educação também realiza uma enquete com educadores sobre condições de trabalho e ambiente de aprendizagem em todo o mundo. Saiba mais no site da CNTE, www.cnte.org.br. O Jornal Brasil de Fato, edição Minas Gerais, completa 1 ano de existência. Para falar sobre a construção diária dessa mídia alternativa, Outras Palavras recebe a editora e jornalista Joana Tavares. Atualidade. Nós conversamos hoje com a jornalista Joana Tavares. Ela é editora do Jornal Brasil de Fato, em Minas Gerais. Joana, esse projeto de um jornal nacional já tem 11 anos, né? E eu imagino que seja uma dificuldade muito grande ter um jornal com uma linha editorial mais alternativa. E ainda mais hoje no Brasil, quando nós estamos discutindo a democratização da comunicação, é um projeto, então, muito importante dos movimentos sociais, não? Sim, o Brasil de Fato foi lançado nacionalmente em 2003, no Fórum Social Mundial, justamente com essa perspectiva de ser um jornal que pudesse trazer uma linha editorial próximo aos movimentos sociais, aos sindicatos, aos partidos de esquerda, que ele conseguisse trazer jornalisticamente a realidade do povo brasileiro que não era coberta com qualidade pela imprensa comercial. Ele nasceu com essa proposta e ao longo desses 10 anos, 11 agora em 2014, cumpriu de fato esse desafio e essa missão, mas com muitas dificuldades, como é a história da nossa imprensa alternativa no Brasil. Dificuldade, diria que de sustentação? Porque não é uma empresa que tem patrocínio como outras grandes empresas jornalísticas, né? Exato. É muito difícil fazer imprensa de esquerda no Brasil, né? Hoje em dia,
E, na verdade, na nossa história, os meios de comunicação são grandes negócios e custam muito caro, né? Fazer comunicação é caro, é difícil. Sim, então, houve, inclusive, uma expectativa de que com a eleição do Lula, que foi naquele mesmo ano em que foi lançado o jornal, haveria uma desconcentração da verba publicitária oficial, né, do governo federal e dos governos estaduais e municipais, que em grande medida também sustentam esses veículos de comunicação comerciais, hegemônicos, mas isso infelizmente não aconteceu. Isso que você está dizendo é muito interessante, para que todos saibam, que a maior parte da verba publicitária do governo federal, estadual e municipal vão para os grandes veículos, né? Exato. Ou seja, é a Rede Globo, é a Itatiaia, é o Estado de Minas, que abocanha a maior parte desse bolo. E os veículos pequenos, seja o Brasil de Fato, seja um jornal de interior, uma emissora de interior, acaba ficando com pouco ou nada, né? Exatamente. Não seria possível criar um fundo de desenvolvimento dessa mídia alternativa no Brasil? Claro, isso é essencial, isso garante, é um dos pilares que poderia garantir que a nossa democracia pudesse ser consolidada, né? Porque é fundamental a expressão de grupos diferentes na sociedade através da comunicação de massa, que eles possam ter mais canais para se comunicar, para se expressar. Sim. E isso, infelizmente, está bem ainda distante, apesar de toda a luta que empreendemos, tanto fazendo a comunicação como lutando por mudanças no próprio marco legal. Isso ainda é um caminho. O Brasil, de fato, é uma concretização desse desafio de fazer comunicação alternativa. Ô, Joana, e aqui em Minas Gerais, o projeto do Brasil de Fato está completando agora 1 ano, né? Além das dificuldades financeiras que eu imagino que possa ter no tipo de empresa desse caráter, como é que é a linha editorial? Vocês enfrentam dificuldade para fazer um jornalismo independente aqui? Sim, em agosto do ano passado foram lançadas edições regionais do Brasil de Fato em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de traduzir aquele jornalismo comprometido do Brasil de Fato nacional mais próximo da realidade das pessoas, com pautas mais locais, com linguagem mais simples, com formato menor, que pudesse ser um jornal popular no melhor sentido da palavra. E eu já notei que no projeto editorial vocês valorizam muito movimentos sociais, né? Ou seja, aquelas notícias que não estão na grande mídia, elas entram no Brasil de Fato. Sim, nós simplificamos a nossa linha editorial em 2 exemplos. Um é trazer o que a mídia comercial não traz, que são essas notícias das milhares de lutas dos movimentos sociais, sindicais, dos grupos organizados, minoritários, muitas vezes majoritários, mas que não têm suas pautas respeitadas na imprensa, e também trazer notícias com outro ponto de vista. Às vezes a imprensa comercial cobre determinado tema, assunto, né? Não é tudo que é invisibilizado, mas a gente tenta trazer sempre, por exemplo, no caso da cobertura de uma greve, sempre ouvir o trabalhador. Isso parece tão óbvio, mas nem sempre acontece. A mídia comercial tem muitos filtros, né? Filtros políticos, filtros econômicos, né? E o Brasil, de Fato, não é um jornal vendido em banca, né? Como é que é feita a distribuição dele? É um jornal gratuito, é distribuído toda sexta-feira nas ruas de Belo Horizonte, em algumas cidades da Grande BH, e também pela internet, e sobrevivemos com anúncios. Atualmente são a maioria de organizações sindicais, mas queremos também expandir para que a gente possa ter uma tiragem maior e chegar no estado como um todo. Queremos falar mais do que só os belo-horizontinos, mas no estado de Minas Gerais como um todo. Ok, Joana, obrigado. Vida longa, Brasil de Fato. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber o que trata a ação de exigência curricular. A ação da exigência curricular diz respeito para aqueles servidores que recebem a exigência curricular e ultrapassam o cumprimento da sua carga horária legal, que é de 24 horas semanais. O sindicato está ajuizando as ações para que essa exigência curricular passe a se tornar uma faculdade e não uma imposição, como é feito hoje pelo Estado de Minas Gerais. Os documentos para o ajuizamento da ação estão elencados no kit Justiça, que já está disponível no nosso site. Veja agora um choque de realidade na educação pública de Minas. Choque de realidade. O segundo semestre do ano letivo em Igarapé teve início com os trabalhadores em educação em greve.
O movimento foi deflagrado, segundo o coordenador do Sindiúti Subsede Petim, Luiz Fernando de Souza Oliveira, por uma motivação muito clara, a indignação salarial. Bem, as principais motivações para a greve na rede municipal de Igarapé são a questão do salário, a questão da carreira. Os servidores da educação são, se não o pior, representam um dos piores salários, a pior carreira da região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar da prefeitura ter um crescimento da arrecadação, tanto do Fundeb, que é o recurso que financia a educação, quanto das receitas próprias da cidade. Tem um crescimento e o ano passado, 2013, em relação a 2012, cresceu em torno de 12%. O Fundeb, esse ano, apesar de não ter o ano completo, o recurso do governo federal que vem a cada mês já cresceu 9%. Além de assembleias municipais, passeatas pelas ruas da cidade e ocupação da sede da prefeitura local, os educadores de Igarapé mantiveram-se unidos e determinados a buscar a valorização profissional. Os trabalhadores de educação da rede municipal de Igarapé são os mais desvalorizados de toda a região. Apesar do município apresentar excelentes índices nas avaliações externas, os trabalhadores são comprometidos com o ensino de qualidade no município e nós estamos sendo desvalorizados há muitos anos já por esse município. Nós estamos não só reivindicando o salário, mas boas condições de trabalho. Eu, como auxiliar de serviço, tenho na categoria um monte de companheiros que estão tudo adoecidos pelo excesso de trabalho que tinha. A jornada de trabalho era 40, brigamos, lutamos para 30 horas. Tá? O salário aqui que paga, eles compõem a inflação, mas bem abaixo. O ano de 2013, nós estávamos recebendo o mesmo salário mínimo, arredondava 15 reais e poucos para completar o salário mínimo, porque na Constituição Federal ninguém pode ganhar menos do que o mínimo. A greve dos trabalhadores de Igarapé também ganhou outro reforço, o destaque na mídia. O movimento cresceu e a prefeitura decidiu então negociar com a categoria. De acordo com Luiz Fernando de Souza Oliveira, a greve terminou com a assinatura de um termo de acordo e o compromisso do governo municipal de pagar o piso salarial nacional até 2016, com escalonamento sendo apresentado em novembro deste ano. Saiba por que a terceirização é a grande vilã da saúde e segurança do trabalhador. Este é o assunto da conversa entre a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, e a coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador, Marta de Freitas. Momento CUT Minas. Conversamos com Marta de Freitas, ela é coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador. Marta, obrigada pela sua presença. Explica para os nossos telespectadores o que é o Fórum e qual é a sua importância para o trabalhador. O Fórum é um movimento de militantes de saúde do trabalhador que nasce principalmente em sindicatos metalúrgicos no estado de Minas Gerais, com destaque para o BH Contagem, Betim e São João del Rei. A partir desses três sindicatos, o movimento foi crescendo. Em 2009 foi feito um evento com mais de 600 dirigentes sindicais que levantaram a questão da necessidade de se unirem na questão de saúde do trabalhador. De lá para cá foram feitas 5 audiências públicas no 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho, e várias outras demandas começam a surgir e hoje nós temos claro o seguinte, da necessidade de capacitar os dirigentes sindicais para discutir melhor, para enfrentar melhor essa questão do massacre que ocorre no chão da fábrica, na mina, no canteiro de obra, dentro de uma mineração. Nós temos, Minas Gerais é o segundo estado em acidente do trabalho. Então nasce esse movimento e que vai agregando hoje não só as entidades sindicais, mas profissionais do Ministério do Trabalho, da Fundacentro, profissionais do Sereste, da Universidade, e também essa questão que nós começamos a ir para o interior. Então, hoje nós já temos alguns núcleos no interior também atuando e discutindo saúde do trabalhador. Né? As centrais sindicais, em especial a CUT, que tem dado um apoio muito grande, como ceder o espaço. Né? Então, é esse movimento que discute solidariedade, apoio entre os dirigentes sindicais, para melhorar um pouquinho a vida dos trabalhadores, que as condições de trabalho de Minas Gerais são terríveis. São talvez algumas das piores condições que nós temos. Minas Gerais, infelizmente, é hoje destaque em trabalho escravo,
é destaque em trabalho infantil, um dos poucos estados que o trabalho infantil vem crescendo, de 5 a 9 anos, e é um local onde nós temos a própria atividade, tanto de mineração como metalúrgica, a agroindústria, são atividades com altíssimo risco. Nós temos a maior malha rodoviária, então é onde nós temos o maior índice de mortalidade de acidentes do trabalho com motoristas. Então, esse grupo que hoje cresce, né, e que a gente espera que venha crescendo mais ainda, que aumente cada vez mais esse apoio, essa solidariedade, para que a gente possa diminuir um pouquinho dos acidentes do trabalho, do sofrimento do nosso trabalhador. Minas Gerais é hoje o estado com o maior índice de doença profissional, em especial silicose, que é uma doença que mata trabalhadores em vários segmentos da construção, da mineração e outras atividades. Então, o Fórum tem um movimento em prol da vida, da saúde e da dignidade do trabalhador. Bom, Marta, e por falar em saúde e em dignidade, nós estamos enfrentando aí uma onda conservadora pressionando pela terceirização sem limites. Explica pra gente por que a terceirização é tão ruim para o trabalhador. A terceirização no Brasil, ela ocorre de uma forma diferente do que foi lá fora. Aqui se terceirizou o que é porco, o que é sujo, o que é insalubre, o que é perigoso. A gente chega na empresa mãe, ela não tem acidentes, mas as suas prestadoras de serviço, as suas terceiras, é onde morrem os trabalhadores. A chance de um trabalhador morrer numa terceirizada hoje no Brasil é 6 vezes mais do que na empresa mãe. Haja visto a situação da CEMIG hoje, dos trabalhadores terceirizados na CEMIG. E assim tantas outras empresas. Então, a terceirização significa precarizar ainda mais as condições de trabalho em todo o setor produtivo, tanto no comércio, na indústria, na prestação de serviço. A gente vê uma migração dos acidentes do trabalho das áreas tradicionais de Minas Gerais, como siderúrgica, mineração, para o setor terciário, quando, na verdade, são acidentes que ocorrem dentro dessas empresas siderúrgicas, minerações, construção. Então, a terceirização para o trabalhador significa aumentar a sua chance de morrer e adoecer. Então, nós precisamos urgentemente combater a terceirização. Trabalho digno, decente, não se faz com trabalho terceirizado. Você conheceu um pouco do trabalho do Fórum Popular e Sindical de Saúde e Segurança do Trabalhador e também mais motivos para lutarmos contra a terceirização. Marta, muito obrigada pela sua participação. Estamos às ordens, o Fórum se coloca à disposição, convida todos a integrar ao Fórum. É fundamental que a gente aumente esse movimento e que juntamos os nossos esforços na luta contra a terceirização. Profissão educador. Queria falar sobre a importância dos educadores do estado de Minas Gerais e da educação em geral, né? Porque todos na escola fazem parte, todos da escola são educadores, cada um na sua área, mas todos têm a sua importância. Se um falhar, a educação fica falha. E então tem que haver um envolvimento de todos da escola para que haja uma melhoria na educação. E hoje é isso que nós lutamos muito por isso, por essa melhoria da educação. Fique agora com o nosso quadro de humor. Minha mãe está se vestindo para dar aula. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola, salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.